Olá, tudo bem? Continuando o vídeo de demonstração do FlexSpot, eu vou falar um pouquinho sobre as informações e relatórios disponíveis nesta versão. Eu vou começar pelo relatório de sessões, que é a tela que nos mostra todos os usuários que estão conectados no sistema. Basicamente, essa tela nos mostra então a lista de quem está utilizando a internet Wi-Fi naquele momento. A gente pode desmarcar essa opção aqui e exibir todas as conexões. Ou seja, aqui tem todo um relatório, quem conectou, que horas conectou, desconectou, e o tráfego consumido durante aquela sessão. Nessa mesma tela, a gente consegue, então, ir para o cadastro do cliente, a gente pode verificar aqui as sessões dela, né? Verificar que horas que ela entrou, que horas que ela saiu, especificamente aquela pessoa, se fosse um dispositivo a mesma coisa, ou se fosse um voucher utilizado a mesma coisa. A gente pode também mandar um SMP, um ping, né, para verificar se esse dispositivo está respondendo. Não obrigatoriamente ele precisa estar respondendo aqui, ele pode estar com o firewall bloqueando, enfim, mas a gente consegue ter uma ideia se esse dispositivo responde. Pode ser interessante para alguns casos em que a gente está comunicando com algum roteador, algum dispositivo de rede, a gente pode utilizar esse recurso. E a gente também pode, nessa tela, finalizar a sessão deste usuário. A gente pode simplesmente clicar aqui e ele vai desconectar, ou seja, vai barrar aquela conexão. Essa página, por algum efeito, se alguém quiser ficar monitorando quem está na rede, ela pode ser atualizada automaticamente a cada um certo tempo. A gente pode definir o tempo aqui, quantos segundos vai ser atualizado, né? E basicamente seria isso. A gente tem aqui um outro recurso bastante interessante criado por nós, que é a utilização indevida. De fato, o que a gente identificou em alguns ambientes, o que os nossos clientes trouxeram como experiência. Existem alguns hotéis que não permitem que o funcionário utilize o dispositivo durante o seu horário de trabalho. Então, esse usuário se aproveitava de uma situação onde ele tinha acesso às informações, vamos supor que eu tenho uma lista de hóspedes, enfim, ou seja, eu sei quem está em cada apartamento e eu uso essas informações para fazer o login. Nesse caso, eu estou cometendo um crime de falsidade ideológica, eu estou gerando registros de conexões que são atrelados a uma outra pessoa, né? E isso é grave, é um crime, mas enfim, essa atitude ela é desencorajada pela empresa. Então nós conseguimos aqui com o sistema identificar quando um único dispositivo loga com diversos usuários e a gente considera isso como um dispositivo de utilização indevida. Ou seja, é o celular do funcionário, é o tablet do funcionário, enfim, que está conectando na rede com diversas informações diferentes. Então a gente poderia, a partir desse momento aqui, realizar o bloqueio, né, desse dispositivo. A gente tem um recurso novo aí, saindo no sistema agora, aí, na próxima versão, que eu já vou mostrar, que é um bloqueio automático. Até então a gente só tinha um alerta, era enviado um e-mail para o gestor e a pessoa tinha que vir aqui e realizar o bloqueio manualmente. Mas enfim, é especialmente interessante porque nos mostra que horário que foi conectado e a gente consegue normalmente identificar quem é a pessoa de fato pelos turnos que ela faz. Mas enfim, a partir desse momento teremos um bloqueio automático que acontece no sistema. A gente tem dois níveis de ações aqui para serem feitos. Um deles é um alerta por e-mail, ou seja, eu só vou avisar, olha, quando passou de 3 logins diferentes utilizados por um único dispositivo, então alerta, me manda um e-mailzinho aqui, a gente define o endereço de e-mail para quem vai ser enviado e a partir desse momento, então, faz o bloqueio, ou seja, em 5, a pessoa usou 5 informações diferentes para logar, ela vai ser bloqueada. Isso parece ser uma coisa meio inútil, mas acontece muito, a gente vê diversos ambientes aí com 40, 50, até 80 a gente já viu num hotel aí, dispositivos utilizando informações de hóspedes para navegar. Enfim, é bastante útil para de fato poder restringir esse pessoal. E
Temos aqui também outro recurso bastante interessante, que é o monitoramento de rede. Tá? O monitoramento de rede ele é especialmente útil em ambientes onde a empresa não possui uma solução de hardware eficiente. Né? Vamos supor que esse cliente não tem uma controladora Ubiquiti Unify, não usa um Ruckus, enfim, ele tem equipamentos simples. Ele tem lá diversos roteadores comuns, enfim, não vamos falar mal, mas um TP-Linkzinho, um Intelbras, um roteadorzinho desses que a gente encontra em qualquer lojinha de esquina aí. E, de fato, o que acontece na prática? Muitas vezes esses equipamentos, quando excede o número de usuários que ele comporta, ou tem uma pequena oscilação na luz, eles travam, eles param de responder. E aí é necessário ir lá no equipamento desligar e ligar. Para que haja uma melhor experiência para o teu cliente, para o cliente do wireless, você pode cadastrar todos os IPs dos roteadores aqui e o sistema fica comunicando. A cada 1 minuto, no máximo, ele passa a verificar cada um dos IPs que estão cadastrados aqui. Se algum deles não responde, ele envia um e-mail para o gestor avisando. Então, isso pode ser especialmente interessante para equipamentos que tenham um endereço IP, né? Pode ser um switch, pode ser um roteador wireless, enfim, a gente pode monitorar todos os ativos de rede e tomar uma ação antes que o usuário reclame de algum problema. Então, é bem bacana, bem simples, fácil de configurar aqui. A gente simplesmente adiciona o endereço IP, diz quem que é. Isso aqui é um host online, né? Isso aqui, vou colocar aqui só teste para a gente colocar aqui e vou adicionar. Ou seja, o sistema fica varrendo de tempo em tempo. Ó, verificou esse, agora vai verificar o outro aqui, ó, tá offline. Esse cara aqui não respondeu. Então, ele já mandaria um alerta aí avisando, olha, o tal dispositivo aqui, vou botar aqui DNS por, eu vou adicionar, tal dispositivo não respondeu. E ele vai assim monitorando todos os IPs, um a um, verificando se eles estão online. Então, bem bacana, simples e funcional. O próximo recurso aqui é o monitoramento de serviços. Ele serve apenas para mostrar se os serviços do FlexSpot estão ativos, que é o Captive Port e o Radius. E a gente pode, eventualmente, no caso de manutenção, uma coisa assim, parar e reiniciar o serviço. Isso muito pouco é utilizado, mas eles nos garantem, nos mostram que está ativo o serviço. Em termos de relatórios. Aqui em relatórios nós temos o relatório de conexões, que é o relatório exigido pelo Marco Civil, né? Onde a gente armazena simplesmente o IP de origem, a porta de origem, o IP de destino, a porta de destino, o protocolo e quem foi que fez aquele acesso. Ou seja, a gente não infringe nenhuma privacidade. O Marco Civil diz que quem fornece a conexão deve armazenar os registros durante o período de 1 ano. Ou seja, por 1 ano, esses registros devem ficar gravados no servidor do FlexSpot e entregues à autoridade caso solicitado. Quem fornece a aplicação, o fornecedor do serviço online em si, da página de conteúdo, da rede social, do aplicativo, enfim, não importa, aonde estiver ocorrendo uma investigação, eles vão dizer, olha, foi conectado do meu IP aí, do teu IP aí, em tal horário, entrega o relatório dessas conexões e quem é que era. Então, basicamente, a gente vai filtrar essas informações aqui, com data inicial, data final, o destino e a porta de destino. E a gente vai trazer todas as conexões que foram feitas para aquele servidor naquele momento. E a gente pode gerar esse relatório colocando isso numa página aí, de internet, gerando um PDF, enfim, é só exportar esse conteúdo. Aqui não tinha nenhum, deixa eu ver se tem algum. Isso aqui também é uma base de dados simulado. Deixa eu buscar aqui. Aqui tem algumas consultas quaisquer de DNS, um usuário fictício que teria feito, enfim, a pessoa que fez. A gente pode simplesmente fazer o seguinte, a gente pode gerar esse report aqui, e aqui estão os relatórios de conexão. Então, é isso que a legislação exige, a gente espera que nunca seja necessário usar, é que nem o seguro, né? A gente brinca que o sistema nasceu
atender essa questão legal, mas ele acabou hoje é uma função praticamente nem utilizada, né, de tantas coisas novas e inovadoras que vieram para agregar aí as funcionalidades do sistema, né? Mas é um mal necessário. Então está aqui o relatório de conexões e isso vai te assegurar e te deixar mais tranquilo com relação a um eventual delito que possa ser cometido pela internet na sua empresa. Nós temos aqui, então, alguns gráficos. Esses gráficos são bastante interessantes. A gente tem os gráficos recentes, que são diários e semanais, com o número de dispositivos conectados na minha rede, ou seja, a gente consegue dimensionar os horários de pico e também consegue verificar o consumo de banda, consumo de internet, onde a gente vai saber exatamente quanto está sendo consumido de internet no meu estabelecimento. E, de acordo com isso, dimensionar o tamanho do link, ou mesmo até limitar alguns perfis. No vídeo anterior que a gente falou dos perfis, a gente comentou que há a capacidade de limitar o download e upload de cada usuário, né? Então, numa situação hipotética em que a gente precisaria diminuir a velocidade de cada usuário, a gente acaba entregando menos velocidade para ele, e se por um acaso ele consumir toda a velocidade que ele tem disponível, isso vai prejudicar ele e não todo mundo. Isso, claro, tem que ter um acompanhamento, tem que olhar, por isso que estão aqui os gráficos, né? É importante de vez em quando vir aqui e verificar, olha, eu tenho 200 usuários na minha rede simultaneamente, eu tenho o número adequado de access points, eu preciso colocar mais. Cada equipamento tem uma limitação, uma capacidade de conectar usuários simultaneamente. Então, isso aqui é especialmente interessante nesses casos aí. Então, você consegue ter um histórico, um gráfico de consumo de internet e também de número de usuários simultâneos. É bastante interessante, tem cada estabelecimento, cada perfil de local tem normalmente um padrão de uso, né? Hotéis, por exemplo, o consumo de fato começa às 7 horas da noite. E é engraçado, se for olhar os gráficos, é bem certinho, é bem cíclico. Chegou nesse horário, diversas pessoas conectam, o consumo de banda existe e é por esse pico que deveria ser dimensionado o link de internet. Então, é especialmente interessante. Esses gráficos nos trazem essas informações para poder gerenciar. Bom, basicamente é isso. Nessa versão estão essas informações aqui disponíveis. Vamos, no próximo vídeo, falar então sobre as configurações. Obrigado.